lá. Eleita pela quinta vez o segundo melhor estado para os negócios aqui nos Estados Unidos, a Flórida está mostrando que sabe ganhar muito dinheiro e não é só com o turismo, não. A Flórida é assim, sol o ano todo. Um estado bonito por natureza, que atrai turistas do mundo inteiro e investidores também. O estado americano acaba de chegar a uma soma histórica, $1 trilhão na economia local. A Flórida tem crescido muito, sobretudo nas áreas de investimento em tecnologia e serviços financeiros, bancários e imobiliários. Um fator que contribui para o clima favorável aos negócios da Flórida é a crescente população do estado. A previsão é de que o número de adultos em idade ativa na Flórida cresça 12,5% entre 2020 e 2030, quase o triplo da projeção nacional de crescimento. Em uma pesquisa nacional avaliando os custos de negócios em todos os estados, apenas 24,8% dos proprietários de empresas na Flórida relataram dificuldades em encontrar mão de obra qualificada. E este não é o único número que chama a atenção. São mais de 100 milhões de visitantes todos os anos. O estado é o segundo maior exportador dos Estados Unidos. Muitos investidores da América Latina consideram a Flórida como a porta de entrada para os Estados Unidos, pela sua localização geográfica, clima e cultura. E a Flórida não para de investir em crescimento. O porto de carga de Miami vai aumentar mais ainda o seu movimento com supernavios de carga que passam pelo Canal do Panamá e vão começar a aportar aqui. Conhecido como Porto das Américas, o Porto de Miami é um dos maiores do mundo, com aproximadamente 4 milhões de passageiros e 9 milhões de toneladas de carga anualmente. O porto emprega cerca de 98 mil pessoas e movimenta 12 bilhões de dólares. O governo está investindo mais de 250 milhões de dólares na modernização do local. Não é à toa que o estado é um dos mais procurados para se abrir um negócio, não só por investidores locais, mas também do mundo inteiro. Na área metropolitana de Miami, há mais empresas administradas por imigrantes do que aquelas geridas pelos próprios americanos. São 12 contra 8%. Com cerca de 1.600.000 empresas, o estado teve um dos maiores desempenhos do país no crescimento de pequenos negócios até o ano passado. Pequenas e médias empresas na área de hospedagem e alimentação foram as que mais cresceram. Mas manter uma franquia ou abrir um empreendimento novo exige certos requisitos que a maioria dos negócios não consegue cumprir. E por isso acaba fechando as portas em menos de 2 anos. Por isso, é preciso planejamento. Com quase 20 anos de experiência no mercado americano, o advogado Alexandre Piquet está à frente do programa Investindo na América. Uma consultoria envolve como abrir empresa, como administrar essa empresa, as questões contábeis e tributárias da pessoa jurídica, os impactos tributários e sucessórios para a pessoa física do investidor e do empresário. Quando o investidor estrangeiro chega nos Estados Unidos, mesmo estando no estado da Flórida, ele precisa entender que muitas das leis que vão reger o seu negócio são federais. Então é necessário uma consultoria e um conhecimento dessa legislação federal, além da legislação específica que é estadual. Uma assessoria completa também envolve as questões imigratórias para o sócio investidor e para o executivo que vem trabalhar nos Estados Unidos e tocar um novo negócio. De acordo com o escritório norte-americano de censo, cerca de 16,5% da população brasileira recenseada no ano de 2016 é autônoma ou dona de negócios no estado. Entre os segmentos preferidos dos brasileiros estão varejo e serviços, como restaurantes, terceirização de serviços de mão de obra e, principalmente, o mercado imobiliário. A economia da Flórida acaba de chegar à soma de $1 trilhão, o que significa que, se a Flórida fosse um país independente, seria a 17ª maior economia do mundo. E para aqueles que pensam em investir no estado, a economia do estado tem previsão de crescimento de 20% nos próximos 5 anos. Um cemitério no fundo do mar, aqui em Miami, está proporcionando aos familiares dar aos parentes uma nova vida depois da morte. Esta é a jornada final de um casal que sempre adorou o mar.
A família de Boo e Linda Payne estão levando os restos cremados dos dois para um cemitério submarino na costa de Miami Beach. O Neptune Memorial Reef já abriga a memória de 1.500 pessoas e agora está sendo expandido para dar lugar a mais 4.000 memoriais. Restos cremados são colocados a 3 milhas da costa em um recife artificial, que também ajuda a impulsionar o ecossistema marinho, promovendo o crescimento de corais e incentivando novas espécies. O capitão do barco está levando a família Payne para o recife de coral. Eles serão transformados em uma estrutura de concreto. Poderia ser uma concha, uma estrela do mar, e com o tempo o coral começa a crescer neles. É o começo de uma nova vida subaquática, afirma o capitão Key. É um local de descanso incomum, mas é exatamente o que Will Payne acredita que os pais queriam. Meus pais amavam a água, diz ele. E isso se transforma em vida lá embaixo. Eles estarão vivendo no oceano, proporcionando vida. Essa vai ser uma despedida especial. 3 gerações da família Payne a bordo de um barco rumo ao memorial, sem o serviço funerário tradicional. Eles colocam nadadeiras e máscaras. Will, que se tornou mergulhador certificado há poucos dias, vai colocar um marcador com as cinzas. De acordo com Jim Hustler, diretor de operações do Recife e um dos fundadores do projeto, além de ajudar as famílias em luto, o Neptune Reef também ajuda o meio ambiente. Estamos criando vida após a vida, ele afirma. Os Payne são os primeiros a utilizar a expansão do Recife. A cerimônia pode ser mais salgada do que a água do mar, entre $1.500 e $8.000. O Recife é inspirado na Cidade Perdida de Atlântida, onde impressionantes estátuas de leões e portões ornamentados adornam a entrada. Como os recifes lutam contra o branqueamento e outras ameaças, a permissão do memorial foi concedida para ajudar a incentivar o ecossistema. E eles vão viver para sempre. Muita gente pergunta, como será essa aparência daqui a 100 anos? Você será capaz de ver as colunas e o arco? Esperamos que não. Esperamos por um grande Recife. Você só saberá daqui a algumas gerações que eles são parte daquele Recife, que eles criaram isso, diz Hustler. De volta ao barco, a família aproveitou um dia inteiro no mar, rindo, abraçando e chorando às vezes. Uma revelação surpreendente. O estado do Texas descobriu túmulos em um cemitério de pessoas que viveram como escravos depois da abolição da escravatura nos Estados Unidos. 95 sepulturas sem nome foram descobertas em uma antiga plantação de açúcar no subúrbio de Houston, no estado americano do Texas. A propriedade Sugarland é do estado, que está construindo sua nova escola técnica na terra. O cemitério foi descoberto durante as obras. Segundo o chefe do grupo de arqueólogos, Rayne Clark, a descoberta vai mudar a compreensão do sistema trabalhista que foi usado em todo o Texas. Desde o início da escavação, 48 corpos já foram exumados e os cientistas analisaram 20 deles. Apenas um é de mulher. Os arqueólogos acreditam que as sepulturas pertencem aos afro-americanos que cumpriam pena e que foram forçados a trabalhar nas plantações de todo o estado. Os corpos encontrados medem entre 1,58 e 1,88 m e suas idades variam de 14 a 70 anos. Apesar da passagem do tempo, os pesquisadores acreditam que os trabalhadores estavam desnutridos ou doentes e enfrentavam estresse físico. Esta bióloga conta que os ossos mostram a história. Uma atividade pesada muda a forma deles. Ela está certa de que muitos ali estavam fazendo um trabalho muito pesado e provavelmente em uma idade muito jovem. A abolição da escravatura foi assinada pelo presidente Abraham Lincoln em 1863, mas a descoberta prova que o trabalho forçado continuou na prática.
Os corpos foram enterrados entre 1878 e 1910. Segundo os historiadores, as datas batem com o fim da Guerra Civil Americana, quando a economia do Texas caiu em uma profunda depressão. Os fazendeiros que tinham plantações de cana-de-açúcar precisavam de uma nova forma de mão de obra barata. Então, eles recorreram às prisões. Richard é sociólogo. Ele lembra que na época os fazendeiros costumavam dizer aos presos que eles eram mais baratos do que uma mula. Clark acredita que há pelo menos 2 ou 3 outros campos de trabalho de condenados na região e é provável que tenham mais cemitérios. As autoridades buscam um local apropriado para enterrar novamente os restos encontrados. O chefe do Departamento Trabalhista do Texas lidera um projeto para construir um memorial ou um museu para homenagear estas pessoas que construíram o Estado à força. Uma novidade está sendo testada com sucesso aqui nos Estados Unidos. A pílula digital mostra se o paciente está tomando o remédio direitinho. Você já foi ao médico, saiu de lá com uma receita na mão e não tomou o remédio que ele receitou? Isso é bem comum. Um estudo de 2017 feito por autoridades de saúde dos Estados Unidos descobriu que 20% dos pacientes não seguem as prescrições médicas. Para acabar com este problema, uma novidade anunciada no ano passado está sendo testada nos Estados Unidos: a pílula digital. Em 1976, Richard Montoya sofreu um acidente de carro. No hospital, ele teve parte do fígado removido e, por meio de uma transfusão de sangue, contraiu hepatite C. Montoya não tomou os remédios como deveria na época, porque achou muito caro. Agora, ele é um dos 200 pacientes do programa de testes em uma clínica em Denver. Essa tecnologia é o que eles chamam de sensor ingerível, diz o médico infectologista. A pílula avisa aos médicos quando ela foi tomada. A cápsula inclui tanto um medicamento quanto um pequeno sensor do tamanho de um grão de areia, que ao atingir o estômago, transmite um sinal para um adesivo usado pelo paciente. Esse sinal é transmitido para o médico através de um telefone ou de um computador. E então podemos procurar online e ver exatamente a que horas o paciente tomou as pílulas, diz o Dr. David Wiles. A novidade está sendo testada como tratamento para hepatite C, doença que, em parte, devido à epidemia de drogas injetáveis, tem aumentado nos Estados Unidos. Os novos medicamentos para tratar a doença têm mostrado uma promessa real em combatê-la. Mas a eficácia do remédio depende da adesão do paciente. Isso é fundamental, diz o médico. E essa adesão melhora quando os pacientes sabem que estão sendo monitorados por médicos e enfermeiras. Há 3 meses no programa, Montoya tomou as pílulas digitais direitinho. Se ele atrasava uma dose, já tinha alguém ligando. Ele teve que se manter na linha. Montoya acaba de receber a notícia de que o fígado dele está 100%. As pílulas digitais também são capazes de medir a atividade cardíaca do paciente e podem, eventualmente, fornecer outras informações médicas. Daqui a pouco no Conexão Flórida você vai ver. Este vovô salva-vidas está fazendo o maior sucesso. E sabe quantos anos ele tem? É o que você vai descobrir já já.